Irmãos, nós vamos continuar estudando o Cântico do Servo Sofredor, de Isaías 53. Já estamos caminhando aí na segunda metade desse cântico, estamos nos versículos 7 a 9, e hoje nós vamos estudar apenas o versículo 8. Isaac, abra aí para nós, por favor. Vamos ler desde o 52, que é onde começa o cântico, para nós nos inteirarmos do cântico como um todo, uma unidade como um todo, e aí depois nós vamos para o versículo 8. Nós estamos agora no bloco que pega os versículos 7, 8 e 9, esse bloquinho aí que nós estamos estudando, mas hoje nós vamos estudar só o versículo 8. Então, Isaías 52, 13 até o 53, ao final dele, acho que é o versículo 12, se não me engano, que termina. Então, olha lá o que diz Isaías 52. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Agora o 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então nós já vimos aí boa parte desse cântico, e nós estamos falando agora dos versículos, especialmente dos versículos 7 e 8, mas também o versículo 9, aí nós vamos abordar isso também. Nós temos falado sobre o silêncio do servo sofredor. Diante do sofrimento, diante da opressão, diante das injustiças, se esperaria que os servos se levantassem em sua própria defesa, ou que alguém se levantasse em defesa do servo, mas isso não acontece. O cântico aqui deixa claro para nós que ninguém se opôs a isso, ninguém impediu que as atrocidades com o servo fossem cometidas, nem mesmo o próprio servo se opôs. Diante da injustiça, ele se mantém calado.
Nós até falamos da última vez que estivemos aqui, da figura que Isaías usa no versículo 7, quando ele fala do cordeiro e da ovelha. Da ovelhinha que está sendo tosqueada e fica quieta, e do cordeiro que mesmo quando degolado, quando morto, ele não resiste, ele não faz berro como o porco faz. É um animal silencioso, é um animal que morre pacificamente, que não se opõe à morte, como os outros animais geralmente fazem. Então essa figura do cordeiro se encaixa muito bem na imagem que Isaías quer representar aqui, porque ele está falando desse servo que silenciosamente sofre, que não tenta impedir. Essa é a ideia aqui, o servo não tentará impedir o que será feito com ele. E nós sabemos por que ele não tenta impedir, porque aquilo estava sempre planejado, sempre esteve planejado aquilo, fazia parte do plano. O servo sabe que a sua jornada de humilhação chegará um dia na exaltação, mas ele precisa passar pelo sofrimento. E esse sofrimento é apresentado para nós aqui, a saciedade, em Isaías 53, tem um efeito substitutivo. Ele sofre não porque ele fez algo, mas ele sofre no lugar de alguém. Ele sofre por conta de outras pessoas, pela culpa de outras pessoas, no lugar de outras pessoas. E quando nós colocamos Isaías 53 ao lado do Novo Testamento, fica claro para nós que o servo sofredor é Jesus, que, conforme nós vemos nos evangelhos, sofreu silenciosamente. Ele não tentou impedir em momento algum que aquele julgamento injusto, que culminou na sua crucificação, fosse impedido. Então hoje nós vamos continuar falando desse silêncio. Nós já vimos o versículo 7 e hoje nós vamos ver o versículo 8, que continua falando a respeito dessa postura pacífica, dessa postura silenciosa, dessa postura de alguém que não tenta impedir que aquela injustiça aconteça. Então o versículo 8 diz assim: por juízo opressor foi arrebatado, ele foi tomado, ele foi tirado. Literalmente, essa expressãozinha, juízo opressor, ela é uma espécie de endíades. Os irmãos se lembram o que é uma endíades? É um recurso literário, quando eu uso duas palavrinhas para falar uma coisa só. É uma espécie de endíades aqui. Geralmente são palavras sinônimas na endíades. Quando eu falo, por exemplo, forasteiro e peregrino, é a mesma coisa com duas palavras. Quando eu falo sem forma e vazia, lá de Gênesis, as duas palavras para a mesma coisa. Aqui não são palavras iguais, mas alguns falam que é uma espécie de endíades. Por que é uma espécie de endíades? Porque o autor usa duas palavras para se referir a um conceito. Ainda que sejam palavras diferentes, na endíade geralmente são palavras iguais, né? Ou sinônimas, melhor dizendo. Aqui são palavras que não são sinônimas, mas que constroem uma ideia única. Então essa palavrinha juízo opressor, ou as palavrinhas que correspondem aí a juízo opressor, elas seriam literalmente assim: coerção e sentença. Qual que é a ideia de coerção e sentença, quando você coloca lado a lado? O que é uma coerção? É algo obrigatório, é algo que é imposto a alguém. Tá? E uma sentença é algo que está relacionado a um juízo, a um julgamento que é feito, a uma decisão que é tomada, a uma decisão legal. Então, quando o autor coloca aqui essas palavrinhas, que poderiam ser coerção ou essa sentença, a ideia é de um juízo opressor. Por isso que a nossa Bíblia trouxe assim. Alguém tem uma tradução diferente dessa daqui? Pode ser que tenham traduções diferentes aí, do comecinho do versículo 8. Tem alguém que tem NVT, a NVI? Condenado injustamente, essa é a ideia. Porque é um julgamento injusto. Foi algo que foi imposto, mas que foi algo injusto. Condenado injustamente, o juízo opressor. Tem alguma outra diferente aí? Foi preso e condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou. Preso e a ideia de preso e condenado, é isso daí. É essa ideia que está embutida aqui no versículo 8, né? Preso e condenado. A ideia é de um julgamento injusto, é isso aqui. Por isso que colocaram aí juízo opressor na tradução. Ou seja, o servo ele passaria por um julgamento, e nesse julgamento ele sofreria injustiças terríveis, ao ponto da decisão final ser que a sua própria vida seria tirada. A decisão final é uma decisão de morte. Diga, João. Na King James está julgamento tirano. Julgamento tirano, a King James já mais forte, né? Essa é a ideia aí.
E nós sabemos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, que isso aconteceu com Jesus. Jesus foi alvo de um julgamento tirano. Ele foi alvo de um juízo opressor, de um julgamento injusto. Ele foi preso e condenado injustamente. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós estudando os processos legais da época, como julgamentos eram feitos na época, a gente vê que o processo, o julgamento de Jesus foi totalmente fora do padrão. Foi uma coisa feita com a decisão já decidida antes do julgamento. O que o pessoal queria era somente um pretexto para condenar Jesus, usar o sistema legal para condenar Jesus. Se os irmãos olharem Mateus 26, os irmãos vão ver como foi esse julgamento injusto. Olha só os recursos que foram usados para isso. Isaac, abre aí, por favor, Mateus 26, 57. Olha só. E os que prenderam Jesus os levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Então, eles estavam preocupados em ouvir o que Jesus tinha a dizer? Não. A sentença já estava pronta. A gente agora só precisa de alguém que nos dê a matéria-prima para condená-lo à morte. O nosso objetivo é esse. Eles queriam ali, a fim de o condenarem à morte. E para isso eles usaram de falsas testemunhas. Versículo 60. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Não foi pouca, não. Muita gente se levantou para ajudar a essa incriminação aqui. Mas mesmo assim não foi suficiente. Mas afinal compareceram duas afirmando. E aí segue o julgamento baseado nas afirmações de Jesus, que eles consideraram como blasfêmia, né? Se nós olharmos também para Marcos 15, a gente vê que a sentença final que foi dada por Pilatos foi dada não porque Pilatos viu que Jesus era culpado, mas porque Pilatos queria agradar o povo. Político, né? Político. Sempre querendo aí agradar o povo, fazendo aí a sua politicagem. Olha lá, Marcos 15, 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Olha aqui como é linda a democracia, né? Olha como a democracia funciona bem, né? Olha como o povo, a voz do povo é a voz de Deus, né? Olha que linda a democracia, né? Sempre querendo o que é justo, o que é bom, né? Por isso que o Boulos quase foi para segundo turno aqui em São Paulo. Olha que coisa linda. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Que ele viu culpa em Jesus? Não, mas ele falou: olha, eu não vou ir contra essa multidão aqui. Se eles estão pedindo Barrabás, eu vou dar Barrabás. O crime de Barrabás era claro, o texto fala, ele tinha sido acusado de homicídio junto com uma turma ali que conturbou ali, fez um motim ali. Agora, Jesus, para Pilatos, não tinha motivo de estar ali. O texto fala, Pilatos sabia que eles fizeram isso por inveja, porque Jesus estava ganhando popularidade ali e isso ameaçava a posição daqueles homens. Mas Pilatos falou: não, eu não vou me opor a essa multidão, não. E então ele entrega Jesus para ser açoitado e morto, para agradar o povo. Quando a gente olha também Lucas 23,
versículo 13. A gente vê que realmente não havia nada contra Jesus. Lucas 23, 13 a 15. Sim? Uma dúvida, se você souber, mas Barrabás não foi um preso político, ele não era um revolucionário? Olha, eu não me lembro de nenhum outro texto que fale sobre Barrabás. O que o texto fala é que ele estava preso lá por conta desse grupo, aí, desse motim que aconteceu ali. Agora, o motivo dele estar preso, eu não me recordo se algum texto dos evangelhos falam. Talvez eu li sobre ele, assim, que ele era um revolucionário. Mas também o pessoal queria mesmo soltá-lo. Ele ia contra As coisas romanas, né? Eu não sei, realmente não sei. Eu não me lembro, eu acho que biblicamente não tem nenhuma informação sobre isso, até onde eu me recordo. Talvez tenha alguma especulação extra-bíblica, mas aí é especulação, né? Eu não me lembro de nada assim. Mas biblicamente eu não me recordo. Eu acho que as menções são muito de passagem. Fala só o nome dele, que ele estava preso por isso e que ele foi liberto no lugar de Jesus. Agora, o motivo da prisão dele, eu acho que não é certeira, né? Ou o que ele representava ali para o povo, né? O fato é que o povo soltou bandido. Ainda bem que isso não acontece hoje em dia, né? Ainda bem que isso foi só nos dias de Jesus. Soltar bandido e prender inocente, né? É só chamar o STF, né? E aí tem que tomar cuidado porque esse vídeo vai ser bloqueado, né? Daqui a pouco o Xandão, né? O Alexandre vai mandar me prender, né? Porque você não pode se levantar contra o STF aí. Mas é bom, porque no Brasil ninguém solta bandido, nenhuma autoridade solta bandido. A gente pode ficar muito tranquilo que só gente do mal é presa e gente do bem vive em liberdade. A gente pode ficar tranquilo. Agora a gente vê, né? Isso aí aconteceu há 2000 anos. Mudou alguma coisa? Não. Porque o ser humano continua o mesmo, né? Como diria Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Nada novo. Agora é Lucas 23, 13. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. Lembrem-se que Jesus foi para Pilatos, depois ele foi enviado para Herodes, depois voltou para Pilatos, né? É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Ou seja, não tinha nada. Estava claro que as autoridades estavam fazendo isso, como o texto diz, por inveja, porque se sentiam ameaçados com Jesus. Agora, é claro que nós também sabemos que por trás desses motivos dos sacerdotes, existia o plano de Deus caminhando exatamente como deveria ser. O servo estava caminhando exatamente nos passos que ele deveria caminhar. Esse plano que foi traçado lá em Isaías 53 e até antes disso, né? Deus usou isso. Você não vai se defender? Ele ficou calado. Todas as respostas que Jesus dá, às vezes nós vemos Jesus falando muito pouco. No julgamento de Jesus, são feitas várias perguntas para ele, mas ele fica em silêncio. Ele sabia que era o propósito dele, mas a gente percebe que todas as vezes que Jesus fala alguma coisa, que é muito pouco, quando Jesus fala, ele não fala para tentar se livrar. Ele só confirma que ele realmente é o Messias, que ele realmente é rei, que o reino dele não é desse mundo ainda. Então você vê que o servo está cumprindo a risca ali, Isaías 53. Ele não vai impedir que essa atrocidade seja feita. Ele se submete àquilo. O plano está em andamento. A substituição está caminhando. Logo o servo vai morrer no lugar do povo. Isso que vai acontecer. Então eles preferiram soltar Barrabás, mesmo Jesus sendo inocente, soltar o bandido. E a gente percebe com isso, com esse ódio que as pessoas mostraram para com Jesus, que o mundo odeia tanto a verdade, mas o mundo odeia tanto a verdade, que eles buscam pretextos para nos silenciar. O mundo busca pretextos para silenciar a verdade. E eu acho, veja se vocês concordam comigo, eu acho que assim como aconteceu com Jesus, de ser acusado injustamente, eu acho que nós, crentes, também somos acusados injustamente, não somos? Sim ou não? Por exemplo, eu trouxe aqui algumas acusações de crimes, coisas ruins que nós somos acusados e que nós não praticamos. Nós somos acusados injustamente. Até são levadas testemunhas contra nós, às vezes, no tribunal da internet, muitas vezes, e a gente não tem culpa. Nós não cometemos esses crimes aqui, mas nós somos rotulados
como criminosos. Olha só, eu listei aqui alguns crimes. Em primeiro lugar, nós somos acusados de homofobia e preconceito. Não é? Fala crente é homofóbico, preconceituoso. Nós somos acusados disso. Agora, nós odiamos homossexuais? Nós batemos em homossexuais? Nós maltratamos homossexuais? Nós fazemos algum tipo de discriminação, sei lá, se entrar no elevador eu saio? Nós fazemos isso? Nós evangelizamos homossexuais. Isso mostra o quanto nós nos importamos com aquelas pessoas. É o contrário do que o mundo diz. O fato de eu olhar para o homossexual e falar, olha, essa sua prática é uma prática que desagrada a Deus. Você está tentando preencher o seu coração, o vazio do seu coração, com algo que não vai saciar a sua sede. A solução para a sua sede está aqui no Evangelho. Abandone os seus pecados e venha para Jesus. Nós não podemos concordar, porque a Bíblia não concorda, mas eu prego o Evangelho. Eu prego. Se eu vejo um homossexual caindo na rua, eu vou ajudá-lo a se levantar. Mas nós somos acusados de homofóbicos, intolerantes, preconceituosos, tudo mais. Apenas porque nós dizemos que essas pessoas têm um estilo de vida contrário à palavra de Deus. Mas nós somos rotulados como criminosos. E a tendência, me parece, é que isso só vai piorar. Eu acho que não vai demorar muito para que os pastores comecem a ser levados para os tribunais e serem acusados de crimes, como aconteceu com Jesus. Falar, essa pessoa é homofóbica. Fala, mas eu não fiz, eu não bati, não matei, não ofendi. Eu falei a verdade. Não, mas você está sendo acusado do crime de homofobia. Acho que ele foi, acho que ele chegou a ser, não sei se ele foi intimado, alguma coisa assim, mas foi o início de uma coisa mais séria, né? Acho que terminou, não deu em nada, mas foi o início de uma coisa mais séria. A gente sabe que isso vai acontecer, isso parece que está se desenhando no horizonte, né? Outra coisa, nós somos acusados de sermos antidemocráticos, especialmente agora, nessa época aí de pré-eleições, manifestações e tudo mais, nós somos acusados de sermos pessoas antidemocráticas. Agora, a grande ironia é que valores como liberdade e tolerância são valores cristãos. Se você tira a fundamentação cristã desses valores, não sobra nada. Se você for por meio de uma sociedade não cristã, historicamente não cristã, com outras bases, lá não existe tolerância, não existe liberdade, não existe isso, porque isso é baseado no cristianismo. Vai ser qualquer coisa que você quiser aí que seja contra esses padrões, vai ser assim no meio dos países dominados pelo Estado Islâmico. Quanta liberdade você vai ter ali? Porque liberdade é um valor ocidental, e o mundo ocidental foi construído nas bases do cristianismo. Se você fala que o cristianismo é antidemocrático e intolerante, então você é um contrassenso. Você está sendo uma pessoa que não entende a fundamentação filosófica da liberdade e da democracia. Existem até alguns teólogos, aí varia muito, né? Mas existem teólogos que dizem que a própria democracia, que o modelo democrático é um modelo que tem em suas raízes os princípios cristãos, porque levam em conta a pecaminosidade do homem. Então você não pode dar muito poder para um homem só, porque o poder na mão de um pecador, de um único pecador, faz com que ele seja um tirano. Então você dilui o poder para que um regule o outro. Aí vai uma discussão filosófica, teológica, aí não é nosso campo aqui. Mas, que seja, nós estamos falando o quê? Isso é um valor cristão. Nós somos acusados de antidemocráticos. E nós somos acusados também, especialmente os homens, né? Nós, só por sermos homens, já somos criminosos hoje em dia, né? Se você é homem hétero, você é pior que Barrabás. Se você é homem hétero cristão, nossa, você é o Osama Bin Laden. Nós somos acusados de opressores, os homens especialmente, os crentes em geral, mas os homens. Nós somos acusados de oprimir crianças, esposas, nós oprimimos as nossas esposas. Onde já se viu defender a submissão feminina? Isso é uma opressão, sendo que, na verdade, nós, de acordo com a Bíblia, os homens, são instruídos a morrer pelas esposas, a defender as esposas com a própria vida. É aquela máxima do Titanic.
mulheres e crianças na frente. Os homens ficam para trás lá, se precisar se afogar, se afoga. Fica lá na água, dá um jeito de se virar. Agora, no bote entra mulher e criança. É a prioridade, o homem tem essa noção. Onde que isso é opressão? Eu não sei, as mulheres que estão aqui, vocês querem ser oprimidas desse jeito? Eu não sei, o mundo enlouqueceu. Mas a gente vê, na verdade, que isso não é algo isolado dos nossos dias. Acusações injustas contra os servos de Deus já acontecem há muito tempo. Há muito tempo. Nós não podemos estranhar esse tipo de coisa. Se fizeram isso com Jesus, a gente não deve ficar surpreso de fazerem isso com a gente. Então, o juízo opressor acontece até hoje. Isso fica muito claro no julgamento de Jesus, um julgamento injusto, e isso se reflete em algum grau na vida de todos os servos de Deus, todos os crentes. Isso não deve nos surpreender. Então o texto fala que por meio de um juízo tirano, um julgamento tirano, um juízo opressor, ele foi arrebatado, foi arrancado, foi tirado, a sua vida foi tirada. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Essa expressãozinha aí, de sua linhagem, ela é um pouco enigmática. Ela é um pouquinho difícil de entender. As nossas traduções, elas têm uma opção, elas adotam uma opção. Quando fala ali, a sua linhagem, quem dela cogitou, as nossas traduções estão querendo dizer o seguinte: o servo não deixou nenhum descendente e ninguém se preocupou com isso ao ponto de tentar parar aquilo. Essa é a ideia que está aqui. Da sua linhagem, quem dela cogitou? Gente, para, ele não tem filhos, a família dele vai morrer ali, ele não pode, isso é uma grande desonra, não faça isso, ninguém impediu, considerando que ele não tinha linhagem, ninguém nem se ligou para isso, né? Se ele tem filho, se ele não tem, mata, crucifica, vai embora. Essa é uma opção. Agora, outra opção, também é possível, é que quando fala aqui da sua linhagem, na verdade é a sua geração, falando dos seus contemporâneos. Quando fala assim, da sua geração, quem dela cogitou, não sei se tem alguma outra tradução que está diferente aí, que talvez dê esse sentido que eu vou falar aqui. Mas a ideia é que a geração, as pessoas que viveram com o próprio servo ali, que viram tudo aquilo acontecer, ninguém ligou para o tamanho do sofrimento dele e tentou impedir. Em todo caso, a questão é a seguinte: ninguém se mexeu para fazer com que aquilo parasse. O pessoal ficou em silêncio vendo tudo aquilo. Os dois sentidos preservam isso. Os dois sentidos falam, olha, ninguém mexeu um dedo para parar aquelas atrocidades. Agora, a questão é que a gente precisa ver qual dessas opções aí. Tem alguma tradução que está diferente? Como que está aí, Glaucio? E quem contará o tempo da sua vida? Quem contará o tempo da sua vida? Dando ideia de uma vida... aqui aí a ênfase seria de uma vida breve, como alguém que não deixou descendentes, que morreu prematuramente. Ok, essa ideia. Tem outras versões? Júlio? Quem pode falar dos seus descendentes? Dos seus descendentes, essa ideia de linhagem, né? Dele não ter deixado sucessores e ninguém ter ligado para isso. Pode ser. As nossas traduções optaram por essa, e é uma opção boa. A outra opção, que não contraria o sentido do texto, fala que ninguém ali se mexeu, da sua geração. Ele não está pensando nos filhos, nos descendentes. Está pensando na geração que estava vendo tudo aquilo. Ninguém fez nada. O pessoal ficou quieto, não se opôs, pelo contrário, até botou mais lenha na fogueira, né? Então essa é a ideia aí. Ninguém fez caso do servo, ninguém quis interromper o seu julgamento injusto. Isso mostra o desprezo. Nós já vimos muito sobre o desprezo que as pessoas tiveram pelo servo. A rejeição completa. E aqui é o ápice. Diante de todo aquele sofrimento, diante de um julgamento injusto, seria natural que mesmo uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo olhasse e falasse, não, gente, peraí, não faz isso. Vocês estão exagerando. Eu acho que vocês estão indo além. Seria o natural. Isso acontece com a gente. Às vezes nós vemos alguém sendo punido além do que se espera e nós falamos, gente, pera, vocês estão pesando muito a mão, há injustiça aí. Mesmo quando eu conheço a pessoa, eu vejo isso, eu tomo as dores. Mas no caso de Jesus, não. No caso do servo, não. Todo mundo ficou em silêncio e mais do que ficar em silêncio, botaram lenha na fogueira ali para que o julgamento injusto fosse adiante. E aí não pode ser também pensando que, sendo Jesus, não poderia pensar também, olha, ele
Ele é do Senhor, ele é filho de Deus, não pode ser uma coisa assim também? Como assim? No caso aí está falando assim, ó, e de sua linhagem, quem dela projetou, né? Ah, linhagem aí no caso de onde ele veio. Sim. Não, aqui nesse caso é pensando ou nos contemporâneos dele ou nos que vieram depois. Linhagem aqui não tem a ideia de ascendência. É da ideia de descendência. É o contrário. Não, a ideia não é essa aqui, não. A ideia não é essa. Tanto que, na verdade, a gente vê que o povo diante do sofrimento dele, pensava que Deus estava punindo ele por conta de um pecado que ele tinha cometido. O texto fala isso aqui. Então, o povo não se atentou a isso, né? Mas aqui o texto está falando da descendência ou dos seus contemporâneos. Essa é a ideia aqui. Sim. Uma linha no sentido de seus familiares, irmãos, irmãs? Não, eu não vi, nos estudos desse texto, eu não vi nenhuma opção dessa. Porque seria natural um protesto de parentes. Fazer alguma coisa, né? Mas não, eu acho que aqui não caberia isso. Quando fala de geração, acho que realmente não está pensando nas pessoas próximas, né, nos familiares. Eu pelo menos não me recordo agora de nenhum comentarista mencionando isso. A gente sabe que acompanhou ali a crucificação, João estava perto da crucificação, Maria estava perto ali, né, as mulheres que serviam Jesus estavam ali perto, mas eu acho que mesmo que eles tentassem se opor, a multidão... Então, acho que aqui é a ideia de descendência mesmo. Mas o ponto há um desprezo no ápice aqui. O desprezo é tamanho que diante daquela cena que você até esconderia os olhos, ou tentaria falar, não, para, ninguém fez nada. Ninguém impediu. Nem o próprio servo se opôs a isso. Talvez o povo não fazer isso por medo. Assim... Eu acho que, quando nós lemos os evangelhos, o que fica claro é que o povo se deixou levar pelas autoridades. E conforme o texto fala que as autoridades incitavam o povo. Então o povo comprou. Falou, não, é agora vamos para cima, tal, não, mata, crucifica, tal. Então o povo se envolveu naquilo também. É claro que talvez alguns ali estivessem com medo, como os discípulos estavam com medo. Os discípulos fugiram. Tirando João e Pedro até determinado momento, nós não temos relato de nenhum outro discípulo acompanhando ali aquele processo de perto. Eles certamente ficaram com medo. Eu creio que o inimigo não tinha prazer nenhum que ele morresse. Não seria como Quem não teria prazer? O inimigo talvez não teria interesse nenhum que ele morresse, porque não fosse salvação. Mas talvez não entendi o propósito maior da morte dele. Quem não entendia? Está falando do diabo. Não, assim, é que... Não, eu acho que a gente não sabe muito bem a psicologia do diabo nesse caso, né? O que ele pensou, ele falou, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Eu dei a ideia para Judas, eu não devia ter feito isso, né? A gente não sabe, né? A psicologia do diabo nisso daí. Mas eu acho que o que fica muito claro nos evangelhos é que houve uma conspiração na esfera humana para matar Jesus, e o texto de João 13 deixa claro que o diabo coloca no coração de Judas o propósito de trair Jesus. Então, eu não sei o que o diabo pensou fazer isso, né? Mas o fato é que o diabo fez. E isso tudo dentro do plano de Deus. Deus usou o diabo para colocar aquela ideia no coração de Judas, para que Judas vendesse Jesus por 30 moedas. Talvez ali seria uma praça que acontecesse normalmente aquilo, e as pessoas apoiassem aquilo. A gente sabe que esses eventos assim, eles tinham a participação do público, tanto que era costume nesses dias soltar um preso. Então isso daí envolvia o público. Mas o fato é que a gente não pode pensar que ver o povo como um agente neutro. O povo quis fazer aquilo. Eles mandaram, crucifica. Eles gritaram, crucifica logo! Vai lá! Não, acabou! Tem que assar o cordeiro ainda! Mata logo! O povo quis fazer aquilo ativamente. Incitado ali pelas autoridades. Né? Então todos desprezaram. O cântico fala, né, que todos desprezaram o servo. E ele continua.
por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. O trecho aqui, esse trechinho, né, foi cortado da terra dos viventes, fala dessa sentença de morte, e o verbo que é usado aí, esse cortado, foi cortado, é a ideia de desamparo, é a ideia de remover, é uma ideia de divisão, de você cortar algo, é uma ideia de exclusão, e é uma imagem que é muito interessante para o tipo de morte violenta que ele teve. Algo violento, algo que exclui, algo que separa, algo que divide. Ele foi cortado da terra dos viventes. Como uma árvore é cortada, ele foi cortado também. A morte violenta dele fez essa ruptura, fez essa divisão, fez essa remoção, essa exclusão aqui, completamente desamparado, né, na morte do seu servo. E quando nós pensamos na realidade do cristianismo, nós vemos na Bíblia que os servos também sofrem violentamente. Assim, a exemplo do servo sofredor por excelência, que teve ali uma morte violenta, os crentes, em muitas circunstâncias, tanto hoje como ao longo da história, também tiveram mortes violentas. Pensando na Bíblia, lembrando dos exemplos bíblicos, quem que teve morte violenta? Estevão teve morte violenta. Não é bíblico, né, mas pensando nos apóstolos, a gente tem relatos extra-bíblicos, né, de que todos os apóstolos tiveram mortes violentas. Tiago fala, em Atos ainda fala, né, da sua morte. Diz a história, né, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Talvez o que teve a morte um pouquinho mais light aí foi João, né? Que morreu, foi exilado e morreu, ao que parece, já bem velho já, né? Não morreu de morte matada, né? Não morreu de morte matada, morreu de morte morrida. Mas ele estava bem velhinho já, né? Já estava bem, foi o único. O resto, diz a tradição, todos morreram de modo violento. Eu trouxe aqui um livro. Acho que talvez você já tenha ouvido falar do livro dos Mártires, do John Foxe. Esse é um livro clássico que fala dos crentes que foram martirizados desde o começo do cristianismo até o século XV. Não lembro, século XV, século XVI, acho que ele fala de Lutero aqui ainda. Esse é um livro para você ler quando você quer chorar, porque é um livro muito pesado. Quem aqui já leu esse livro? Essa é uma leitura boa para se fazer, viu? É uma leitura boa, porque mostra o quão distante é o cristianismo de hoje do verdadeiro cristianismo daqui. E eu me lembro um tempo atrás, eu fiz uma atividade com os jovens, acho que talvez o Guimel lembre, sobre a perseguição religiosa. Você lembra desse dia, Guimel, que tinha um pessoal de capuz? Você lembra? E eu fiz uma cenografia aí para deixar os jovens assustados, né? Então eu fiz aqui em cima, pedi para uma equipe me ajudar, a gente botou uns bancos virados, tal, tudo sem luz, tinha que falar baixinho, né? Porque até hoje existem lugares em que a perseguição é assim, né? E que se você é preso, você vai ter uma morte violenta, você vai ser torturado e vai ter uma morte violenta. E o que acontecia? Eu ia lendo trechos do livro dos Mártires aqui, e então todo mundo tinha que fechar o olho em determinado momento, aí chegava alguém, todo mundo encapuzado, chegava alguém e roubava alguém do meio dos jovens e levava para trás. E aí quando você abria o olho, a pessoa do seu lado já não estava mais lá. Aí você é o próximo, era roleta russa o negócio ali, né? Os jovens que eram levados, eles passavam por alguns estágios. Eu fui cruel nesse dia aí. Quase, né? Quase. Eu falei, falei para os jovens que estavam ajudando, não é para aproveitar e bater no pessoal agora, né? Não é para descontar a raiva, né? Mas tinha uma etapa que o pessoal eles tinham que negar, tudo era sobre negar Jesus, né? Que é o que nesse contexto de tortura geralmente se faz, né? Da fé. Então eles tinham que negar Jesus. Então tinha uma parte que botava fogo na Bíblia, e aí rasgava a Bíblia. Aí tinha jovem que ficava, rasgou a Bíblia, meu Deus, ficava todo impressionado, né, botando fogo ali nas páginas da Bíblia. A outra parte eu pedi para os pais gravarem áudios para os filhos, falando, filho, fica firme e tal. Acho que eu pedi para o Júlio, não foi, Júlio? Pedi para você gravar para a Yasmin, para a Letícia, falando, filho, fica firme, não nega Jesus. E a pessoa lá encapuzada, lá toda assim. Aí a tortura final era ficar ouvindo uma musiquinha árabe,
que ficava tocando lá durante meia hora lá. O primeiro que foi pego ficou mais de uma hora lá ouvindo a música árabe. Foi a pior tortura que ele podia ter ouvido lá, né? Mas durante esse evento, porque isso acontece ainda hoje, crentes são perseguidos e sofrem violência, tem um juízo opressor, eles são cortados. Cortar da terra dos viventes é matar de modo violento. E um dos relatos que eu li para os jovens, alguns choraram quando eu li. Aqui mostra a que ponto que chega o ódio das pessoas contra os cristãos. E eu trouxe esse trechinho aqui para vocês. No meio de um dos interrogatórios aqui, isso bem no comecinho da igreja, você tem um mártir que é chamado aqui de Romano. E no meio do martírio dele, né, da tortura dele, dos questionamentos dele, é dito o seguinte: dentre a multidão, chamou-se um menininho que foi colocado diante do mártir. Dize-me, filhinho, disse ele, se tu achas que há razão para que adoremos a um só Cristo, e em Cristo a um só Pai, ou então para que adoremos a muitos deuses. No meio do martírio, o inquisidor lá, o torturador, chamou um menininho e falou: vem cá, fala se é assim que tem que fazer. Você tem que crer em Jesus como Deus, ter um só Deus, induzindo o menininho a falar que não. E assim o mártir, que estava ali, o Romano, a ser envergonhado ali pela posição da criança. Mas o que aconteceu? Ao que o menininho respondeu: certamente aquele que os homens afirmam ser Deus deve ser um só, e o que lhe é próprio é único. Porque Cristo é único, Cristo é necessariamente o verdadeiro Deus, pois nós crianças não podemos acreditar que existam muitos deuses. Essa criancinha aqui fez o seminário infantil da redenção, que quebrou as pernas do torturador lá, do inquisidor, né? Falou: olha, Cristo é único e Ele é o verdadeiro Deus. A essa altura, o prefeito, tomado de puro espanto, disse: tu, jovem vilão e traidor, onde e de quem aprendeste essa lição? De minha mãe, disse a criança. Com seu leite suguei a lição de que devo crer em Cristo. Chamou-se a mãe e ela de bom grado se apresentou. O prefeito ordenou que a criança fosse pendurada e açoitada. Os conduídos espectadores desse ato impiedoso não conseguiam controlar as lágrimas. Apenas a mãe, exultante e feliz, a tudo assistia com as faces secas. Na verdade, ela repreendeu o seu doce filhinho por implorar um gole de água fria. Disse-lhe para ter sede da taça da qual outrora beberam os infantes de Belém, deixando de lado o leite e as papinhas de suas mães. Ela o encorajou a lembrar-se do pequeno Isaque, que, vendo a espada com a qual seria abatido e o altar sobre o qual seria queimado em sacrifício, de boa mente apresentou o tenro pescoço ao golpe da espada de seu pai. Enquanto era dado esse conselho, o sanguinário algoz arrancou o couro do alto da cabeça do menino, com cabelo e tudo. Gritou então a mãe: aguenta, filhinho, logo tu verás aquele que te enfeitará a cabeça nua com uma coroa de eterna glória. A mãe consola, a criança sente-se consolada. A mãe anima, o menininho sente-se animado e recebe os açoites com um sorriso no rosto. É de arrepiar isso aí, né? O prefeito, percebendo que a criança era invencível e sentindo-se derrotado, mandou o abençoado menininho para a fétida masmorra e deu ordens para que as torturas de Romano, principal autor destas maldades, outro mártir, fossem repetidas e intensificadas. E aí continua aqui o relato do Romano, né? Assim o Romano foi trazido outra vez para novos açoites, devendo os castigos ser renovados e aplicados sobre suas velhas feridas. O tirano já não aguentava mais, era necessário apressar a sentença de morte. É penoso para ti, disse ele, continuar vivo por tanto tempo? Não tenhas dúvida de que uma flamejante fogueira será em breve preparada. Nela, tu e aquele menino, teu companheiro de rebelião, sereis consumidos e transformados em cinza. Romano e o menininho foram conduzidos para a execução. Ao chegarem ao local escolhido, os carrascos arrancaram o filho da sua mãe, que o tomara nos braços. A mãe, limitando-se a beijá-lo, entregou a criancinha. Adeus, disse ela, adeus, meu doce filhinho.
Quando tiveres entrado no reino de Cristo, lá no teu abençoado estado, lembra-te da tua mãe. E enquanto o carrasco aplicava a espada ao pescoço da criancinha, ela cantou assim: todo louvor do coração e da voz nós te rendemos, Senhor, neste dia em que a morte deste santo recebes com muito amor. Tendo sido cortada a cabeça do inocente, a mãe a envolveu em seu vestido e a segurou no colo. Do lado oposto, uma grande fogueira foi acesa, na qual Romano foi atirado. No mesmo instante, desabou uma grande tempestade. Finalmente, o prefeito, sentindo-se confuso diante da força e coragem do mártir, deu ordens rigorosas para que ele fosse reconduzido à prisão, onde deveria ser estrangulado. Aí o desfecho da história do Romano, né? Mas a criancinha, e que aula de teologia que essa criancinha deu? Esperando que aquela criancinha fosse falar, não, que ridículo isso aí, nós temos que adorar muitos deuses. A criancinha falou, não, eu aprendi da minha mamãe que Cristo é um só. Você aprendeu? Então tá bom. Então vem aqui que você vai apanhar também. A ponto do golpe tirar o topo aqui, a carcaça da cabeça do menino, com cabelo e tudo. E a mãe lá aguenta firme. Meu Deus, o que é isso? É alguém que é cortado da terra dos viventes do mesmo jeito. E isso acontece ainda hoje, em alguns lugares onde os crentes são perseguidos. Então nós não devemos nos surpreender com o ódio do mundo. Essa postura violenta, é uma postura de violência, agressiva. Imagina essa cena, fez isso com uma criança. E o livro dos mártires ainda tem muitos outros casos violentos também. O episódio de Blandina, uma outra mártir também, vários. Os irmãos depois leiam esse livro aí, quando tiverem coragem, porque é um livro pesado, mas mostra que essa é a postura dos ímpios contra os crentes. Isso segue o padrão do que fizeram com o servo, do que fizeram com Jesus. Isaac, abra aí, por favor, em 1 Pedro 4. 1 Pedro 4,12. Olha o que Pedro fala para os seus leitores que estão passando por perseguição. Eles estão sofrendo perseguição por serem crentes. Olha o que Pedro fala para os seus leitores. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, do servo. Olha só, vocês não devem estranhar que vocês estão passando por isso aí, por esses sofrimentos. Pelo contrário, vocês têm que se alegrar porque vocês estão tendo comunhão, participando, tendo algo em comum com os sofrimentos de Cristo. Por quê? Para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Olha só, o servo ele foi humilhado, não foi? Mas como que a história do servo termina? Já no cântico de Isaías 53, termina em exaltação, termina em glória. Jesus foi humilhado, ele vestiu a coroa de espinhos, mas depois vestiu a coroa de glória. E um dia ele vai voltar glorioso. Pedro fala, olha, vocês são participantes do sofrimento agora, mas lembrem-se que um dia vocês serão participantes da sua revelação gloriosa. Quando ele se mostrar gloriosamente, quando ele retornar gloriosamente, vocês estarão junto com ele também. Agora é a coroa de espinhos, para que um dia vocês experimentem a coroa da glória também. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se vocês sofrem por serem crentes, isso é prova que vocês são crentes, que vocês têm o Espírito de Deus habitando em vocês. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Se você sofrer porque você é bandido, sofri porque eu roubei, sofri porque eu menti, aí você não está sofrendo porque você é crente. Você está sofrendo porque você foi mal, você fez algo errado, é diferente. Agora, se você faz o que é certo, sendo cristão e sofre, você é bem-aventurado. Deus olha para você e emite um julgamento, falando, esta pessoa é abençoada, ela é verdadeiramente feliz. Ela é o modelo, é o parâmetro do que é ser abençoado. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então nós olhamos para o que o servo experimentou, e qual deve ser a nossa postura?
ficar surpreso quando nós sofremos também? Não. Fizeram isso com o nosso Senhor, vão fazer pior com a gente. O próprio Jesus disse, olha o que fizeram com o dono da casa, o que vão fazer com vocês? Olha o que fizeram comigo, o que vão fazer com vocês? Eu sou o mestre, vocês são meus discípulos, olha o que vão fazer com vocês. Então, isso não deve nos surpreender. Pedro fala, não sei porque vocês estão surpresos. Não é para estranhar, mas lembrem-se, nós sofremos agora, porque um dia experimentaremos o retorno glorioso de Cristo. E o texto lá termina. Volta lá, por favor, Isaac. E reforça aquela ideia que nós temos falado do sofrimento substitutivo. Né? Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Aqui é interessante porque nós vemos uma distinção, né? Muitas pessoas pensam que quando fala do servo, o servo é o povo judeu, é uma figura para falar do povo judeu. O povo judeu sofreu, passou por tudo isso e tal, mas aqui nós vemos uma distinção muito clara. O servo morre pelo povo, ele foi ferido por causa ali do povo, em lugar do povo experimentou aquilo. Nós estamos ali. Por conta da nossa transgressão, ele foi ferido. Aqui está falando do povo, do povo judeu, mas nós já vimos que essa salvação, esse efeito se estendeu para além das fronteiras de Israel. Se estendeu aos gentios, se estendeu a nós. Nós merecíamos aquele sofrimento. Nós merecíamos a morte. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que as igrejas deveriam pregar, mas não pregam. É isso que nós devemos proclamar. Olha, eu mereci a cruz, mas Jesus morreu em meu lugar. Isso é ser cristão, é pregar isso, é crer nisso, é crer que o chicote era para mim, é crer que a cruz era para mim, é crer que todo aquele sofrimento excruciante até a morte era para mim. E então alguém voluntariamente, humildemente, assumiu tudo isso para me salvar. Isso é o Evangelho, essa é a boa notícia. Há salvação em Jesus. É isso que nós temos que pregar. E é isso que Isaías 53 deixa tão claro para nós. Não é por acaso que muitas pessoas chamam Isaías 53 de o Evangelho do Antigo Testamento. Porque é muito claro a mensagem do Evangelho aqui. E o Novo Testamento bate nessa tecla também, citando muitas vezes aí esse capítulo, né? E no próximo encontro nós veremos a citação que é feita desse trecho aqui, em Atos. É uma passagem famosa de uma pessoa que está indo ali e ela está lendo, ela está indo pela estrada e ela está lendo um trecho de Isaías. Quem é que está lendo? O eunuco, né? E aí Filipe chega e fala, o que você está lendo aí? Aí ele fala, olha, esse texto está falando de quem? É do servo ou é de algum outro? Aí Filipe fala, agora. E o texto fala, né? Começando dali, falou sobre Jesus. Então, na próxima ocasião, a gente vê, porque é esse trechinho aí que é mencionado lá em Atos 8, tá bom? Vamos orar então, gente? Quem me chama? Sim, Roseli. Sobre o comentário da irmã Barrabás, eu não tinha visto aqui na NVT, fala exatamente isso. Fala, esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Um motim, né? Então foi isso aí. Agora, o que a gente não sabe se ele foi liberto porque o povo queria dar sequência nessa revolta. Isso o texto não fala, né? Foi o que a gente imaginou, né? Mas o texto não fala sobre isso. O que o texto fala é que ele foi preso por causa de um motim mesmo. Naquela época esses motins eram comuns. Essas revoltas contra o governo eram muito, muito comuns porque o judeu não aceitava a ideia de estar com o jugo romano. Eles não aceitavam isso. Tanto que você tinha o grupo dos zelotes, que era um grupo violento, eram os black blocs da época. Eram gente que não queria estar debaixo do jugo romano. Então, Barrabás talvez fizesse parte de algum movimento assim, e no meio desse motim ele foi preso por homicídio, mas eu não sei dizer, o que a gente não sabe dizer, se ele foi liberto para que a revolução tivesse sequência. Eu acho que não. Acho que foi liberto simplesmente porque, entre Jesus e Barrabás, solta Barrabás, solta o homicida e condena o culpado. É isso que o texto deixa claro, né? João. Sim. Eu vou orar e aí a gente termina aqui. E aqueles que nos visitam, é para falar com você, João? Okay? Se alguém que nos visita aqui pela primeira vez, só procurar o João e a Débora ali, para a gente saber como você chegou à nossa igreja, tá bom? Vamos orar, gente? Santo Deus, nós nos sentimos envergonhados, Pai, diante do testemunho dos crentes do passado,
que participaram dos sofrimentos de Cristo ali, se tornaram coparticipantes do sofrimento de Cristo, por amor ao Evangelho, por fidelidade ao Evangelho. E nós hoje, Pai, nos acovardamos de simplesmente falar do Evangelho em um contexto, em um país onde nós não somos presos, onde nós ainda não somos torturados por conta disso. Dá-nos coragem, Pai, por favor. E diante do sofrimento, que nós não nos espantemos, que nós não fiquemos surpresos com o sofrimento que é experimentado pelos seus servos ao longo de toda a história, a começar pelo nosso Senhor. Ajuda-nos, Pai, a lembrarmos que o nosso Senhor sofreu, é verdade, mas que esse sofrimento foi em nosso lugar. A sua morte foi para nos salvar. Não foi um acidente de percurso, não foi algo que deu errado, mas foi algo planejado, que deu certo, porque por meio disso, nós agora podemos ter comunhão de novo com o Senhor. Ajuda-nos a proclamar essa mensagem com coragem e a manter em mente que, mesmo que soframos agora, está reservada para nós a coroa da justiça, a coroa da vida, no retorno de Jesus. Leve-nos agora em segurança para a nossa casa, nos dê uma semana de paz e nos traga de volta no final de semana, Pai, por favor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.